Para explicar a vocês, nós vamos primeiro ler esse texto de Apocalipse, eu quero fundamentar algumas coisas com vocês, e depois nós vamos para Atos, e aí nós vamos conectar esse texto de Apocalipse com o texto de Atos, para entendermos melhor o contexto em que nós estamos. E eu pretendo voltar nesse mesmo texto em Apocalipse, para no fim nós lermos ele de novo, para ver se algo do que eu falei aqui com vocês modificou a leitura do texto. Ok? Então preste atenção na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 7, a partir do versículo 9. De fato, essa é uma passagem que me marca bastante no livro de Apocalipse. Quando eu leio o livro, eu me paro nessa passagem, ela me destaca, ela me cativa. Eu acho extremamente importante nós lermos ela e entendermos aquilo que Deus vai fazer e aquilo que Ele deseja. Ok? Vamos ler a palavra do Senhor. Em seguida, olhei, e diante de mim descortinava-se uma grande multidão, tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam em pé, diante do trono do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeiras, e proclamavam com grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos que se encontravam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, exclamando: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ações de graças sejam ao nosso Deus para todo sempre. Então um dos anciãos me indagou: quem são estes e de onde vieram todos estes que estão vestidos com túnicas brancas? E eu lhe respondi: ó meu Senhor, tu sabes. Então ele afirmou: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por esse motivo, eles estão perante o trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais passarão fome, jamais terão sede. Não os afligirá o sol, nem tampouco qualquer mormaço, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor, eu oro para que a Tua palavra fira os nossos corações, Deus. Oro para que aquilo que o Senhor quer que nós entendamos, Senhor, aquilo que vem do Teu coração, se reflita nas palavras que eu vou falar agora, Deus. Que a Tua verdade recaia sobre o nosso coração. Que a nossa mente esteja voltada a Ti nesse momento, Senhor. Que os nossos corações se acalmem, Senhor, e a Tua palavra venha, Senhor, e transforme as nossas vidas. Nos faça entender mais de Ti, viver mais para Ti, Senhor, por meio da Tua revelação. Em nome do Teu Filho eu oro. Amém. Amém. Antes que eu me esqueça, o título da mensagem de hoje é Esperança para Todos os Povos. Então, se você estiver anotando aí, Esperança para Todos os Povos. E aí eu quero fundamentar essa esperança nesse texto de Apocalipse. De maneira bem simples, esse texto mostra João olhando, tendo a visão do livro como um todo, e ele observa uma multidão, uma numerosa multidão, que ele nem consegue contar, e ele percebe que essa multidão é formada por nações, tribos, povos e línguas distintas. E isso traz algum certo tipo de maravilha para João, e ele começa a conversar com o ser angelical ali, e o ser fala: olha, esses são os que vieram da grande tribulação. Esse é o povo do Cordeiro, que agora tem suas vestes lavadas nesse sangue, e estão adorando ao Deus e ao Cordeiro, a Deus e ao Cordeiro. Isso realmente precisa cativar os nossos corações, e eu quero destacar 2 pontos aqui com vocês. O primeiro é que Deus deseja, e Ele irá salvar uma multidão numerosa. Deus deseja e irá salvar uma multidão numerosa. Isso fica muito claro quando nós olhamos o texto e percebemos isso. Eu não sei se você percebeu, mas quando nós olhamos esse texto, nós percebemos que há uma multidão incontável que foi salva pela ação do nosso Deus. Deus tem um propósito, Deus tem um desejo, e esse desejo de Deus é salvar uma numerosa multidão, é salvar inúmeras pessoas. Eu sei que muitas das vezes nós pensamos que o céu vai ser um lugar tão restrito, já que a porta é estreita, e realmente Jesus fala isso, que a porta é estreita, e são poucos que passam por ela, e a gente fala: poxa, fazer uma conta bem rápida aqui, eu acho que 2/3 das pessoas vão para o inferno, e apenas 1/3
vai para o céu, e o céu vai ser um lugar que assim, vai ser até difícil encontrar pessoas nesse novo mundo, porque a porta é estreita, o caminho é difícil, as igrejas não estão tão cheias assim. Tem mais gente que não crê em Cristo do que aqueles que têm uma fé verdadeira. Mas o texto de Apocalipse parece dizer o contrário. João olha e ele observa uma multidão que foi salva pelo sangue do Cordeiro, uma multidão que adora a Deus e ao Cordeiro, e eles estão convictos, e eles estão salvos, eles estão seguros. Uma numerosa multidão incontável. Realmente haverá sim tribulação, realmente haverá sofrimento, realmente a porta é estreita, mas Deus não apenas deseja, Ele vai pôr em prática esse desejo de salvar inúmeras e inúmeras e inúmeras e inúmeras pessoas. Amém? Você crê nisso? Você entende dessa forma quando você lê essa passagem de Apocalipse? Isso precisa cativar os nossos corações. Deus tem um grande propósito, que é a glória dele, nós falamos aqui constantemente, mas ele tem esse propósito vinculado à salvação, porque quanto mais Deus é glorificado, mais Deus é exaltado, mais o povo dele se encontra alegre e satisfeito. Então a glória de Deus e a alegria do povo dele caminham lado a lado, e que nós percebemos uma multidão numerosa que está alegre porque foi salva, apesar da tribulação, como o próprio texto diz, eles vieram da tribulação, mas agora eles estão seguros, porque Deus deseja salvar uma numerosa multidão. Amém? Mas não é só isso. Se você perceber, João qualifica essa numerosa multidão. João destaca no texto que essa multidão não é uma multidão apenas de um único povo. O segundo ponto que eu quero destacar com vocês aqui é que Deus deseja sim salvar uma multidão, mas essa multidão é composta por homens de toda tribo, língua, povo e nação. Traz beleza ao reino de Deus. Deus não é um Deus tribal, entenda isso. Nós servimos a um Deus que não é um Deus de uma tribo, Ele não é um Deus que se restringe a um espaço, mas Ele é o Deus de todas as nações, e Ele deseja salvar todas as nações. Deus tem um propósito de salvar uma numerosa multidão, e essa multidão vai ser composta por várias nações. Olha que interessante, o reino de Deus é um reino plurinacional. Nós somos compostos de várias tribos. O reino de Deus é formado por países diferentes, por pessoas diferentes, por línguas diferentes. Isso é belo, porque o reino de Deus não está contido apenas em um espaço, mas ele envolve pessoas, homens e mulheres de todo povo, língua, tribo e nação. Quando nós olhamos o texto de Apocalipse, isso deve saltar aos nossos olhos. E eu acho engraçado, porque João parece que entende, percebe olhando para essa multidão, que é uma multidão plurinacional. Porque ele olha e fala, olha, existe uma numerosa multidão de vários povos, tribos, línguas e nação. Parece que ele consegue identificar, olhando para essa multidão, que essa é uma multidão que tem uma unidade, ao mesmo tempo que ela tem uma diversidade. E ele percebe isso e ele relata para nós. Ele fala, olha, eu estou olhando uma multidão que eu não consigo nem contar, eu não consigo mensurar o tamanho dela, mas eu sei que ela não é uma multidão de apenas um povo. Ela é uma multidão, ela é um povo formado por vários povos. Isso precisa cativar os nossos corações. Eu sei que muitas vezes a gente não consegue perceber isso, e eu até marquei aqui no meu esboço. Pare comigo e exerça a sua imaginação. Um dia, e esse dia é a nossa bendita esperança, é onde nós confiamos que todo mal findará, onde toda guerra findará, onde nós encontraremos o objeto da nossa esperança. E você consegue imaginar palestinos e israelenses louvando a esse Deus no meio dessa multidão? Eu sei que hoje a gente olha e fala, poxa, talvez seja um pouco complicado, eles estão em guerra. Você consegue ver um povo formado por vários povos, onde palestinos e israelenses estão louvando a Deus em Jerusalém? Você consegue perceber que beleza há nisso? E que contraste com o mundo que a gente vive agora? Mas é isso que João está falando. Olha, Deus, Ele quer salvar, Ele deseja salvar, e Ele vai salvar palestinos e israelenses, ucranianos e russos, brasileiros e americanos, porque o povo de Deus é formado por uma multidão inumerável de vários povos. Amém? Você consegue imaginar isso? Você consegue perceber que há beleza em Deus desejar salvar, e Ele vai salvar uma multidão incontável de pessoas que talvez nem se dessem muito bem aqui na terra, de povos e línguas que talvez nem se conhecessem, mas haverá um dia onde todos esses povos serão reunidos para louvar e adorar ao Cordeiro.
Nós precisamos entender isso. E aqui vai a minha pergunta para vocês. Tendo em vista esse objetivo de Deus, tendo em vista isso que Deus quer realizar, como nós estamos nos envolvendo nessa obra? Tendo em vista que Deus quer e deseja salvar uma multidão numerosa de todo povo, tribo, língua e nação, como eu me comporto e o que isso modifica na minha concepção de vida? Sabendo que Deus tem um objetivo, sabendo que isso vai se cumprir, porque nós sabemos que as promessas de Deus são reais e elas são infalíveis, sabemos que esse dia vai chegar onde todos os povos estarão reunidos, louvando ao Cordeiro. Como isso influencia a minha vida? Como eu entendo isso? E por isso eu falei, será que escatologia e atividade missionária ou atividade missional não se relacionam? Será que entender que Deus quer salvar numerosa multidão não faz com que a gente pense e pare, poxa, qual é o meu papel nisso? Ou será que eu tenho um papel nisso? Já que é propósito de Deus, que Deus se resolva. Muitas vezes a gente pensa assim, mas eu quero forçar vocês a pensarem o contrário. Se Deus tem um propósito, se Deus deseja salvar essa numerosa multidão de vários países, de várias etnias, de várias línguas diferentes, isso precisa afetar a nossa maneira de viver. Isso precisa cativar os nossos corações e talvez nós precisamos olhar essa passagem e falar, Senhor, como eu faço para contribuir com esse plano? Senhor, como eu me envolvo com esse propósito, como eu me envolvo para que pessoas diversas sejam reunidas para louvar ao Cordeiro? Isso precisa passar pela nossa mente e realmente nós precisamos ter isso como um combustível para uma vida de evangelizações e missões. Se a obra de Cristo, e quando eu digo obra de Cristo aqui eu estou falando nascimento, crescimento, morte, ressurreição, ascensão e retorno, se a obra de Cristo não nos impulsiona a viver uma vida missional, eu tenho dificuldade de entender o que irá nos motivar a viver uma vida missional. Se entender que Cristo vai salvar uma numerosa multidão não nos leva a de alguma forma contribuir nesse plano, nos envolvermos com esse plano, eu tenho dificuldade de entender o que vai nos motivar a fazer parte desse plano. Porque se o próprio desejo de Deus não fere os nossos corações, a gente precisa fazer outra coisa da vida. Se olhar para o texto de Apocalipse e entender que haverá uma salvação extensiva, que o reino vai se expandir e que pessoas serão alcançadas, não nos motiva a viver uma vida missional, não nos motiva a evangelização, não nos motiva as missões, o que nós estamos fazendo? Será que realmente entender isso não deveria modificar a maneira de nós vivermos? Será que entender e saber que Deus tem um propósito, e esse propósito é uma salvação de incontáveis pessoas, isso precisa afetar as nossas vidas? Isso precisa afetar a maneira como nós entendemos a escatologia. Isso precisa afetar a maneira como nós vemos esse dia glorioso, que é motivo da nossa esperança, mas que não é motivo só da nossa esperança, é motivo da esperança de inúmeras pessoas em inúmeros povos. Amém? E aqui eu quero me deter no texto de Atos. Abra comigo agora em Atos, no capítulo 1, a partir do versículo 6. Então, se lembre disso, Deus quer salvar uma numerosa multidão, e essa multidão, ela é tão vasta que ela é composta por numerosas pessoas, de diferentes culturas, de diferentes circunstâncias, talvez pessoas que não se relacionavam aqui no mundo, talvez de países que se odiavam. Cristo está olhando e falando, não, eu tenho um propósito, eu quero formar um povo, e é um povo que é formado por vários povos. Eu desejo salvar, e eu vou salvar uma multidão incontável de etnias diferentes. Isso precisa afetar a nossa maneira de viver o Evangelho. A nossa vida precisa ser uma vida missional, entenda isso. Igreja é uma igreja envolvida com evangelização e missões. Se nós queremos viver uma igreja biblicamente saudável, independente de qual igreja você vive, independente de qual igreja você frequenta, saiba disso, evangelizações e missões precisam estar nas nossas pautas, porque Deus deseja salvar uma numerosa multidão. Igreja só é igreja quando ela é uma igreja missional.
Igreja só é uma igreja quando o evangelho está no centro e a proclamação desse evangelho se expande, porque para isso Deus nos chamou, para proclamar as boas novas do reino. Amém? Vamos ler o texto de Atos. Atos, capítulo de número 1, a partir do versículo 6. Então, os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia e em Samaria, até os confins da terra. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhe comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como vistes subir. Amém. Esse texto parece relacionar muito bem o retorno de Cristo com evangelizações e missões. Você consegue perceber? Jesus está no finzinho do seu ministério terreno aqui, ele está conversando com os apóstolos, ele fala: olha, vocês vão ser minhas testemunhas quando o Espírito descer sobre vós, e vocês vão testemunhar em Jerusalém, na Judeia, Samaria, até os confins da terra. E aí o texto se encerra com os anjos falando: aí, fica tranquilo, ele, da mesma forma que ele subiu, ele vai descer. Então preste atenção, evangelizações e missões têm tudo a ver com o retorno de Cristo, porque ele está formando um povo composto por vários povos. Ele está salvando um povo de várias etnias, composto por pessoas de várias etnias. Isso precisa cativar os nossos corações. E aí eu tenho 4 pontos aqui nesse texto para destacar com vocês. O primeiro deles é que Deus nos encarregou, preste atenção na palavra, Deus nos encarregou de proclamar a esperança a todos os povos. Deus encarregou a igreja de fazer missões. Deus nos deu um encargo. E preste atenção, é um encargo, isso quer dizer, é um dever. Jesus está se despedindo dos seus discípulos e ele está falando: olha, vocês têm um dever a cumprir. Vocês têm uma missão que eu estou entregando na mão de vocês. Assim como eu recebi uma missão do meu Pai e eu realizei essa missão, eu estou transmitindo uma missão para vocês. Proclamem a esperança a todos os povos. Proclamem a esperança em Jerusalém, na Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Não é uma opção a igreja ser uma igreja missional. Jesus não está falando: olha, talvez, se vocês quiserem, olha, se não for incomodar muito a vida de vocês, se vocês não tiverem nada melhor para fazer, vocês vão lá e anunciem o evangelho. Mas fica tranquilo, eu estou em paz. Se vocês não fizerem também, está tudo certo. Não é isso que Jesus está falando com os apóstolos. Jesus está transmitindo uma ordem, Jesus está nos encarregando de uma missão, e essa missão é proclamar a esperança a todos os povos, é proclamar as boas novas de que ele morreu numa cruz e ele está retornando ao céu, mas um dia ele voltará. Jesus está falando: vocês precisam proclamar essa mensagem do reino a todos os povos. Uma igreja, para ser igreja, ela precisa ser uma igreja envolvida em missões, ela precisa ser uma igreja que desenvolve o evangelismo, porque isso é missão da igreja. É dever da igreja, e eu vou te falar, é dever de toda a igreja, não é dever de algumas pessoas. E de fato existem pessoas que são chamadas ao campo missionário, existem pessoas que possuem aptidões específicas para evangelização e missões, e eu concordo com vocês, mas isso não quer dizer que as demais pessoas da igreja simplesmente lavam as mãos e falam: olha, vai lá e prega o evangelho, eu vou ficar aqui sentado na minha cadeira e está tudo bem. Não é isso que Jesus nos transmite no texto de Atos. Jesus está comissionando os apóstolos e de maneira sequencial ele está nos comunicando essa ordem: vá e pregue o evangelho, vá e anuncie em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até os confins da terra a esperança que vocês agora receberam de mim. Preste atenção, meu irmão. E aqui eu destaquei 3 observações bem rápidas. Será que estar envolvido com evangelizações e missões
não envolve orar por evangelizações e missões? Já que você pode estar respondendo: Lucas, realmente eu não tenho aptidão para o campo missionário, eu não sou muito bom de evangelismo, eu não tenho muito conteúdo para falar para as pessoas sobre a esperança. Já é um problema você não ter conteúdo. Pedro, se eu não me engano, fala que nós deveríamos estar aptos a responder todo aquele que questiona sobre a nossa fé, qual é a esperança da nossa fé. Se você não consegue apresentar minimamente o evangelho de Jesus, é porque talvez Jesus não tenha te encontrado. Será que... E, por favor, não entenda isso de uma maneira teológica, não estou falando para você sistematizar as doutrinas, mas será que nós não conseguimos comunicar minimamente com as nossas vidas e com as nossas palavras a esperança que nós temos? Então, por favor, tenha conteúdo para comunicar a mensagem. Você precisa entender aquilo que você crê e você precisa proclamar, porque isso é um encargo seu. Ele vai cobrar esse dever que ele te passou um dia. Mas preste atenção comigo, você ora por missões e evangelizações? Você, quando está orando no seu devocional, você minimamente se lembra de algum missionário que você conhece? Para você falar: poxa, realmente eu vou dedicar uma parte da minha oração para que Deus prospere o caminho dele, para que as portas sejam abertas, para que ele seja livre de algum acidente, alguma coisa do tipo. Você ora por missões mundiais? Passa pela sua cabeça orar para que o evangelho se expanda no mundo? Quem faz isso, por favor? Nós temos um problema. E, por favor, entenda que esse problema também é meu. Como eu falei, esse é um encargo de toda a igreja. E quando eu estava preparando a mensagem, eu falei: Senhor, eu preciso melhorar. Porque realmente a gente não se envolve com o projeto de Deus, que é salvar uma multidão numerosa de todo o povo, tribo, língua e nação. E olha que esse é um encargo nosso. Deus nos comissionou a cumprir essa missão. Então, nem minimamente a gente se envolve, porque a gente nem ora para que o evangelho se expanda. Nós não oramos por missões mundiais, nós não oramos para que as igrejas sejam igrejas saudáveis, para que o evangelho esteja sendo pregado. Nós nem paramos para pensar nisso. Mas orar pelo nosso casamento futuro, mas orar para que o meu líder de grupo seja trocado, mas orar porque a minha igreja não está me atendendo muito bem, isso a gente é mestre para fazer. Mas orar para que o reino avance, nós temos dificuldades. Mais uma questão: será que você se envolve financeiramente com a evangelização e missão? Será que você conhece algum missionário que precisa da sua ajuda? Você conhece alguém que faz um trabalho correto e que talvez você pudesse ajudar, mas você fala: Senhor, para isso eu vou ter que deixar de lanchar no fim do meu culto. Manter um missionário, ele que trabalhe. Não foi Paulo que falou que ele trabalhava e construía tendas? Então que ele se vire e também construa tendas. Muitas das vezes a gente nem ao menos se envolve financeiramente para que aqueles que estão envolvidos possam se envolver cada dia mais. Tudo bem você não ter aptidão para ir para o campo missionário, ok, eu entendo isso. Tudo bem você não ser um eloquente a ponto de evangelizar multidões, mas será que você não pode separar parte daquilo que você recebe para auxiliar naqueles que estão fazendo um trabalho? Será que você não consegue entender que a sua oração é importante, que os seus recursos também são importantes? Nós, há pouco tempo atrás, aqui na Meta, lemos um livro do Piper, que ele falava que nós deveríamos viver uma tática de guerra. Aquilo me marcou de uma forma sem palavras para descrever. Nós precisamos viver uma tática de guerra. Como povo de Deus, nós precisamos nos envolver com as demandas de Deus. E se isso custar os nossos recursos físicos, tudo bem. Nós precisamos nos envolver nessa guerra, nos envolver nessa missão. Se eu não me engano, é Paulo que fala que quando um soldado se alista, ele tenta sempre agradar ao seu Senhor. Nós estamos alistados numa missão, mas nós não nos preocupamos em agradar ao nosso Senhor. Nós não oramos para que o reino avance, nós não investimos para que o reino avance, e talvez o seu caso não seja nem orar e nem investir, talvez o seu caso seja ir. Porque eu tenho certeza que Deus comissionou pessoas de maneira específica para missões mundiais, ou para missões aqui no Brasil, e você está acomodado porque você é um preguiçoso, porque você fala: ai, Senhor, eu sei o que o Senhor quer de mim, mas eu tenho outros projetos antes, eu quero fazer a minha vida dar certo antes de
ir para o campo missionário, antes de realmente perder um ano da minha faculdade para desenvolver um projeto, será que o seu caso não é que você está negando o chamado de Deus para você? Eu não conheço todos vocês, mas será que a sua contribuição para que aquela multidão se forme não é ir ao campo missionário, não é estar envolvido constantemente em evangelizações, e você está lutando contra isso? Se for esse o seu caso, eu tenho uma notícia para falar para você. Vá. Entenda aquilo que Deus te chamou para fazer, e se o seu propósito, e se a sua parte nessa contribuição não é simplesmente orar, não é simplesmente manter, mas é ser alguém que vai estar envolvido diretamente com isso, vá. Porque essa é a missão da igreja, essa é a minha missão, essa é a sua missão, é proclamar o Evangelho para que um povo numeroso seja formado, e esse povo exalte ao Cordeiro, e esse povo compartilhe da esperança que nós temos hoje. Amém? Você tem um encargo, meu irmão, eu tenho um encargo, é proclamar a esperança a todos os povos. Amém? Você consegue relacionar isso com o texto de Apocalipse? Entenda que aquela multidão está sendo formada porque a igreja está agindo. Aquela multidão está sendo formada, e ela vai ser formada porque a igreja vai cumprir a sua missão. Toda igreja precisa ser uma igreja missional, precisa ser uma igreja que tem amor por missões, amor por proclamar o Evangelho de Deus. Porque se nós não fazemos isso, talvez é porque nós não tenhamos uma esperança tão viva assim. Já parou para pensar que se você tivesse essa esperança tão vigorosa, tão eloquente, você não conseguiria conter essa esperança em você? Você fala para mim que você tem uma esperança numa salvação eterna, mas você não consegue compartilhar com o seu amigo do trabalho essa esperança, ou você não consegue nem viver de acordo com essa esperança. Nós falamos muitas coisas que nós não vivemos, e uma delas é que nós somos bíblicos, por isso nós estamos proclamando o Evangelho. Via de regra, nós não estamos proclamando o Evangelho, porque nós não vivemos o Evangelho, porque nós não estamos interessados em proclamar a mensagem da esperança. Mas esse é o seu dever, esse é o meu dever. Ponto 2. Então Deus nos encarregou, mas esse Deus é bom, porque se Ele só tivesse batido no ombro dos apóstolos e falado, vai lá, se vira, que a missão de vocês agora é proclamar o Evangelho, a gente estaria enrolado, né? Os apóstolos estariam perdidos, nós também. Mas é interessante porque, se você prestou atenção no texto de Atos, tem algo interessante que Jesus fala. Volte comigo no texto, por favor. Lá no versículo 8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Então, Jesus nos comissionou a ser testemunhas para proclamar o Evangelho, mas Ele também nos capacita a proclamar a esperança a todos os povos. Deu para perceber isso? Deus fala, olha, você tem um encargo, igreja, você tem um encargo, é proclamar a esperança a todos os povos, mas fique tranquilo, vocês serão capacitados a cumprir essa missão. E de onde vem essa capacitação? Do próprio Deus, porque Jesus falando, fique tranquilo, vocês vão receber poder quando o Espírito descer sobre vocês. Nós não podemos cumprir a nossa missão como igreja se o Espírito Santo não estiver ativo no nosso meio. E por favor, eu não estou falando simplesmente de milagres e poderes extraordinários, mas eu estou falando de uma conformidade com o próprio Cristo gerada pelo Espírito. Realmente nós precisamos dos dons operantes, mas nós precisamos de uma operação tão grande do Espírito, uma dependência tão grande do Espírito, que tudo que nós fizermos como igreja, o Espírito precisa estar envolvido. Ele precisa dar a direção, porque a capacitação para a nossa missão vem do próprio Deus. Então você tem um encargo, mas você também tem a capacitação para cumprir esse encargo. E essa capacitação vem do alto, vem do Espírito Santo, que nos traz poder para cumprir essa missão. Então a igreja não está abandonada na ordem de proclamar o Evangelho. O Espírito nos conduz na proclamação do Evangelho. É o Espírito que nos forma segundo a imagem de Cristo para que nós possamos reluzir como luzes e brilhar o Evangelho da salvação para todos os povos. Dependa do Espírito. Nós precisamos estar tão próximos de Deus para que o Espírito gere em nós as afeições de Jesus.
porque a dificuldade que nós temos com evangelizar pessoas e proclamar o evangelho é porque nós não temos o coração que Jesus tem. Porque Jesus olhou os perdidos e ele se compadeceu dos perdidos. Nós olhamos os perdidos e falamos: vamos nos fechar aqui na nossa bolha. E os perdidos que continuem perdidos. Mas se nós fôssemos uma igreja com o poder do Espírito, o Espírito moldaria os nossos corações para termos misericórdia, compaixão, amarmos os perdidos, assim como Cristo um dia nos amou. O que nos falta realmente é poder do Espírito, mas não porque pessoas não estão sendo curadas, é porque o nosso coração é duro. Antes de nós vermos milagres, nós precisamos de uma transformação interna. Como você quer que pessoas sejam curadas de câncer, se levantem de cadeira de rodas, se a gente não tem amor? Se você vê uma pessoa enferma, eu sei disso, porque talvez eu tenha essa dificuldade também, você não se importa, porque o seu coração não foi cativado pelas afeições de Jesus, porque o Espírito não te encontrou e você não recebeu o poder para proclamar a esperança aos perdidos. E a gente vive muito confortável, mas as pessoas precisam ser alertadas. Ei, há uma esperança. E você tem essa capacitação vinda do alto. A igreja não foi abandonada por Jesus, mas o próprio Deus habita na igreja, falando: vá lá e proclame a esperança a todos os povos. E como nós fazemos isso? Numa dependência total do Espírito Santo. É necessário tanto que o Espírito trabalhe em nós, para que Ele possa trabalhar por meio de nós. Se nós não somos moldados pelo Espírito, se o Espírito não nos direciona a uma caminhada de arrependimento, a uma caminhada de mudança de mente, a uma caminhada de conformação com Jesus, nós não iremos cumprir a nossa missão de proclamar esperança, proclamar a bendita esperança a todos os povos. E é por isso que nós não estamos envolvidos com evangelização e com missões, porque nos falta a capacitação do alto. Nós precisamos chorar e falar: Senhor, nos molde. Senhor, venha com poder e transforme os nossos corações. Venha com poder e nos faça lembrar da esperança, para que nós possamos levar outros a conhecerem essa esperança. Se nós não estivermos completamente imersos no poder do Espírito, nós não iremos ser capazes de cumprir aquilo que Deus nos chamou a fazer. E aí a esperança deixa de ser esperança, porque ela passa a ser uma boa notícia, e depois ela já é algo natural, e daqui a pouco a gente nem fala mais dela. Nós nos conformamos demais à passividade. Nós somos muito passivos, nós somos indiferentes, mas a missão da igreja é proclamar esperança no poder do Espírito. Amém? Continuando, ponto 3. Nós temos uma missão, nós temos um encargo, nós temos um dever: proclamar esperança aos perdidos, proclamar esperança a todos os povos. Nós somos capacitados pelo Espírito para proclamar essa esperança, mas é interessante que Deus nos colocou em um lugar para proclamar esperança a todos os povos. Isso tem muito a ver com o que o pastor Odair falou aqui mais cedo. Você percebeu que Jerusalém, Judeia, Samaria são cidades e regiões reais? É uma localização geográfica, porque Deus quer que a igreja seja igreja no mundo. Você só cumpre a sua missão de proclamar a esperança aos perdidos quando você está conectado com o mundo ao seu redor. Não dá para proclamar esperança fechado em 4 paredes o tempo inteiro. O problema é que nós confundimos reunião com viver igreja em todo momento, em sermos integrais, em termos uma mente missional, e que a nossa vida é uma vida para a glória de Deus em todo tempo, em todo lugar, com tudo que eu faço. E eu estou proclamando o Evangelho a cada momento, eu estou vivendo o Evangelho a cada momento, porque Deus te colocou num lugar específico para você cumprir a sua missão. Então não adianta você querer vir aos cultos da sua igreja e falar: não, eu estou tranquilo porque eu venho aos cultos, eu entrego até a oferta, sou bom. Mas tá, e aí? Você não tem qualquer conexão com o mundo ao seu redor? Deus não chamou a igreja para ser uma igreja segregada do mundo. Entenda isso. Eu sei que é uma tensão muito grande, porque quando a gente pensa isso, você fala: então a gente tem que se parecer com o mundo. Não, não é ser parecido com o mundo, é ser sal e luz no mundo, para o mundo. Só que para isso precisa estar envolvido com a realidade.
É por isso que eu falei aqui mais cedo que, cara, se você não entende que Jesus é Senhor de todas as coisas, que você precisa desenvolver uma vida ordinária, e que nessa vida ordinária você vai estar cumprindo a sua missão, e você vai estar proclamando a esperança de todos os povos, não tem como. Se você vive na igreja de segunda a segunda, você não trabalha, você não estuda, você não desenvolve uma vida, a sua esperança vai ser... É fácil ser crente no meio de crentes, gente. É fácil falar palavras bonitas no meio da igreja. Mas sair daqui e viver o evangelho nos locais onde Cristo nos plantou é bem difícil. Ter uma vida centrada na proclamação do evangelho nos locais onde Deus nos plantou é complicado. Por quê? Porque aí você precisa lidar com a realidade. E a gente tem um problema, que a gente quer fugir da realidade o tempo inteiro. Nós queremos fugir dos desafios da vida, nós queremos escapar do mundo ao nosso redor. Então o que a gente faz? Vamos fazer uma bolha aqui, e a gente só vive entre nós, a gente só conversa com crente, a gente só sai com crente, e a gente vive legalzinho. E os perdidos? Por isso que a gente não tem compaixão dos perdidos, porque a gente não tem nem contato com eles. A gente não consegue nem desenvolver um relacionamento saudável. Você não consegue nem ter como conversar no seu trabalho, porque você é tão alienado de todas as coisas. Você não sabe nem que está tendo guerra entre a Rússia e a Ucrânia até hoje. A guerra já completou mais de um ano. Se perguntar, o que está acontecendo na Europa? Ah, não sei. Se bobear, você não sabe nem quem é o presidente do Brasil. Não desenvolve. A nossa vida precisa ser uma vida completa. Se você está na faculdade, se dedique à sua faculdade. Entenda que Deus te plantou lá para você ser sal e luz onde você está. Se Deus te colocou no mercado de trabalho, você precisa ser um bom profissional, você precisa ser sal e luz onde você está. Você precisa proclamar a esperança em locais reais. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Se você quer fugir da sua realidade, Deus não vai te chamar para fazer outras coisas. Entenda isso. Às vezes nós ouvimos pessoas falando, não, eu quero me envolver com missões lá na França ou lá na Itália. Meu amigo, você não prega para o seu pai. Eu tenho um clamor por evangelização, eu quero me dedicar à evangelização na Amazônia. Tu não lê a Bíblia em Balneário. Seu coração não é cativado pelos perdidos daqui. Não espere Deus te levar para outro lugar. Se envolva aonde você está, com as ferramentas que Deus te deu. Viva o evangelho na sua cidade, vocês que estão de fora. Se vocês vierem para cá, receberem várias palavras legais, entenderem tudo, e sair daqui e não fizer nada com isso, foi só um final de semana. Se nada te impactar a ponto de modificar a sua vida, e você fala, não, realmente, eu entendi que eu tenho uma esperança, e que essa esperança precisa ser proclamada, e que essa esperança precisa atingir outras pessoas, porque assim como eu me senti perfeitamente satisfeito em Cristo, eu quero que outras pessoas também sejam perfeitamente satisfeitas em Cristo, e eu preciso anunciar o evangelho. Como eu faço para me envolver? Como eu faço para desenvolver a minha igreja? O que a minha igreja precisa? A minha igreja precisa disso, então eu vou me dedicar para que a minha igreja seja bíblica, para que a minha igreja esteja envolvida em evangelização, em missões, e pessoas sejam convertidas, e aquela multidão começa a se formar. Aquela multidão de Apocalipse está sendo formada, mas ela está sendo formada por pessoas que estão cumprindo o seu encargo, capacitadas pelo Espírito, nos locais onde Deus plantou elas. Você entende que há uma contradição em ser uma igreja segregada? Porque se todos nós estamos aqui hoje, é porque pessoas proclamaram a esperança para nós. Ou você vai falar, não, ninguém fez isso comigo não. Jesus bateu na minha porta e ele veio encontrar comigo. E aí eu me converti. Se você for essa pessoa, por favor, eu quero conversar com você. Quero que você me fale como foi o seu encontro literal com Jesus. Porque, do contrário, você recebeu o evangelho de outras pessoas. Outras pessoas entenderam o chamado evangelístico, entenderam uma vida que tem a esperança e ela quer levar essa esperança. Então ela comunicou essa esperança, ela foi capacitada pelo Espírito, onde ela estava, para levar a mensagem da esperança a você. E você se encontrou com essa mensagem. Olha que contradição. Nós somos frutos das ações de outras pessoas, mas nós precisamos também agir para que outras pessoas sejam frutos das nossas ações. Nós precisamos ter uma mente renovada e uma mente missional e uma ação missional para que vidas sejam alcançadas
pela nossa dedicação e pelo nosso empenho na esperança. Por favor, entenda isso. Se você ama o retorno de Cristo, se você tem prazer nesse dia, leve esse prazer para outras pessoas também. Se você entendeu o evangelho completo, o evangelho de restauração, de perdão de pecados, de mudança de vida, entenda isso e proclame isso a outras pessoas. Se dedique a uma vida inteiramente voltada para proclamar o evangelho. E não é estar no seu trabalho, em vez de você trabalhar, aí você começa a pregar. Não é isso que eu estou falando, tá? Mas é encarne a mensagem, viva a mensagem em todo tempo, em todo lugar. E você vai ser sal e luz no mundo. Foi isso que Jesus orou. Se você prestar atenção na oração sacerdotal em João 17, Jesus ora: Pai, eu peço para que o Senhor guarde eles do mundo, não que eles sejam retirados do mundo. Entenda isso, você precisa se envolver com a realidade. Você precisa se dedicar à sua vida ordinária. E é nessa vida ordinária que o extraordinário vai acontecer. É nessa vida ordinária que você vai ter a oportunidade de levar esperança àqueles que estão perdidos. É nessa vida ordinária que o Espírito vai te capacitar e te direcionar a proclamar a esperança, para que um povo formado por vários povos seja formado. Deus te encarregou de uma missão, a igreja tem uma missão: proclamar a esperança no poder do Espírito no lugar onde ela se encontra. Por favor, entenda isso. Amar a volta de Cristo é proclamar o Evangelho, é amar a expansão do Evangelho. Não guarde só para você. Não se conforme em ser o único da sua família que encontrou Jesus. Não se conforme em ser o único da sua sala da faculdade que tem um relacionamento com Jesus. Fala: Senhor, eu quero que a minha sala também seja salva. Senhor, eu quero que a minha família seja salva. Senhor, eu quero que um país seja salvo. E se dedique a isso. Vá lá e faça alguma coisa. Nós precisamos sair da nossa inércia, porque se nós temos uma esperança, que é uma esperança de fato, ela precisa encontrar valor na realidade. Amém? Quarto e último ponto, para eu caminhar para o fim já. Deus então nos convocou e nos deu a missão e nos encarregou de proclamar a esperança a todos os povos. Deus nos capacitou a proclamar a esperança a todos os povos, e Deus nos deu um lugar para proclamar esperança a todos os povos. Mas é interessante, quarto ponto, é que Deus nos cativou a proclamar essa esperança a todos os povos. Volte comigo para o texto de Atos. E você precisa entender o que é estar cativado para proclamar essa esperança. Lá no versículo 10. Olha que interessante. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: Homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi levado ao céu, retornará do mesmo modo como vistes subir. Deus precisa cativar os nossos olhos e o nosso coração, para que nós cumpramos a nossa missão, mas sempre com os olhos fixos naquele que subiu, porque ele vai retornar. Não é possível estar envolvido com a proclamação do Evangelho, não é possível estar capacitado pelo Espírito e anunciando no lugar onde Deus te colocou, se você não faz isso com os olhos cativos. É como se nós estivéssemos o tempo inteiro trabalhando, mas nós estivéssemos olhando para o céu. Você está anunciando porque você quer levar esperança a todos os povos, mas o seu coração e os seus olhos estão olhando para que aquele que subiu, você consiga olhar e perceber quando ele também retornar. Por isso que os anjos falam: Ei, fiquem tranquilos, porque vocês vão ver ele descendo da mesma forma como ele subiu. Então, a nossa missão é uma missão onde nós nos envolvemos por completo, mas os nossos olhos e o nosso coração está cativo, olhando para Cristo o tempo inteiro. Você leva a esperança, mas a sua esperança é renovada o tempo inteiro, porque você, ao longo da jornada, está olhando e falando: eu espero que ele retorne. Os meus olhos estão olhando para o céu, porque é de lá que ele vem. A missão ganha um significado completamente diferente. Uma vida integral e para proclamar o Evangelho é completamente modificada, porque nós estamos com uma esperança e uma expectativa que vai se tornar realidade. Então nós não olhamos as dificuldades
e nos paramos nela. Mas por quê? Porque nossos olhos estão cativos em Jesus. Então você pode se doar mais, porque as nossas leves e momentâneas tribulações produzem para nós um peso eterno de glória. Porque essa é a nossa missão e nós estamos o tempo inteiro olhando. Eu preciso estar com olhos atentos para que eu veja quando Ele descer dos céus. Essa mensagem e essa esperança precisa ser uma esperança que nos impulsiona a viver no mundo, mas com olhos fixos em Jesus. Com olhos e corações clamando e esperando essa expectativa, essa bendita esperança. Os nossos olhos precisam estar cativados. Talvez o que nos falte é exatamente isso. São olhos voltados para Cristo. São olhos que entendem que Ele é superior a todas as coisas, que quando Ele retornar, haverá plenitude de alegria, e nós já damos passos nessa direção. Pense nisso, nós já estamos sendo transformados de glória em glória. Nós já estamos vivendo a nova criação, de maneira não consumada, é verdade, mas nós já estamos dando passos nessa direção. E se nós estamos dando passo nessa direção, Cristo é o nosso alvo, o tempo inteiro, a todo momento. E a mensagem de Cristo precisa ser a nossa esperança. E se nós cremos de maneira completa, nós precisamos anunciar isso. Nós precisamos bendizer a Deus com as nossas vidas, levando a mensagem do Evangelho, mas sempre com os olhos fixos em Jesus. A nossa boca está proclamando, as nossas mãos estão trabalhando, mas os nossos olhos, os nossos corações estão procurando Ele, falando: Senhor, onde o Senhor está? É interessante porque o mesmo Espírito que vai nos capacitar durante essa jornada é o mesmo Espírito que vai também levar com que a nossa boca fale Maranata. Vem, Senhor Jesus. Você consegue entender como a obra é completamente perfeita? Porque o mesmo Espírito que nos está impulsionando o tempo inteiro, chegará um momento onde Ele vai cativar os nossos corações para que nós possamos clamar: vem, Senhor Jesus. E todos vão dizer: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. E o Espírito vai clamar: ora vem. E a igreja vai clamar: ora vem, porque a missão dela vai estar completa e Cristo poderá ser exaltado. Vamos voltar no texto de Apocalipse, por favor. Apocalipse 7, lá no versículo 9. E em seguida olhei, e diante de mim descortinava-se uma grande multidão tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeiras, e proclamavam com grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Essa multidão vai ser formada porque Deus assim ordenou. E como eu gosto de falar muito aqui na Igreja Meta, Deus é o Deus dos fins, mas Ele também é o Deus dos meios. Deus vai salvar uma multidão, essa multidão vai ser formada, mas o meio pelo qual Ele vai formar essa multidão é a atividade missional da igreja. Você tem um encargo que é contribuir na formação dessa multidão. Deus te transferiu uma responsabilidade, que é proclamar as boas novas do reino, no poder do Espírito, aonde você se encontra, com os olhos fixos nele, para que essa multidão se forme. Pense nisso. Talvez o fruto da sua ação na sua casa seja colocar uma alma aqui nessa multidão. Talvez o fruto da sua dedicação ao Evangelho, da sua ida ao campo missionário, seja completar o número dessa multidão. Você consegue imaginar um dia, talvez você esteja nessa multidão, e alguém que esteja lá, por favor, isso aqui não está descrito na Bíblia, tá? Só estou fazendo uma encenação, e essa pessoa te olha no meio dessa multidão, e você possa se lembrar, e ela fala: muito obrigado, porque eu estou aqui, porque você um dia anunciou esse Evangelho para mim, você mostrou a esperança, e todos nós estaremos nessa multidão. Entenda isso: se nós amamos o retorno de Cristo, nós amamos proclamar a mensagem de Cristo. Se nós somos uma igreja bíblica, e se você quer ser um cristão bíblico, se envolva com evangelização, se envolva com missões, se dedique a proclamar a mensagem de Jesus em todo o tempo, com os seus olhos firmes nele. Amém?